Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o arquiteto Thiago Sérgio, especialista em BIM e utilizo o Revit desde o ano de 2014, certo? E nessa aula eu vou passar para você exatamente as questões relativas à anotação, certo? As cotas aqui dentro do Revit. Provavelmente vai virar uma série em que eu vou abordar todas as questões de anotação, as linhas, os estilos de linha, as espessuras, achuras, cotas, elevação de ponto, inclinação. Eu vou trazer uma gama de ferramentas, certo? Da aba de anotação aqui dentro do Revit, para que você possa absorver esses conhecimentos e não ter dúvida na hora de documentar o projeto e na parte de documentação mesmo e de entrega das plantas baixas, cortes e elevações, certo? Eu vejo que é um ponto que algumas pessoas ainda se pegam em relação ao Revit. Eu também no início do meu aprendizado foi um ponto bem crucial essa questão de anotação, certo? Dominar a parte de anotação para poder entregar os projetos da forma correta e com a representação gráfica é, correta e aceitável, razoável e dentro do padrão necessário, certo? Então, eu vou colocar a tela aqui do Revit para a gente começar a parte de cotas, ok? Então, pronto, vamos lá. Eu quero abordar com vocês todos os tipos de cota aqui, certo? Então, eu criei esse exemplo, que é realmente só para fins didáticos aqui, que eu tenha um ambiente que eu consiga usar tudo que eu estou planejando aqui, certo? Então, as ferramentas de cota, o melhor caminho para você encontrar elas é na aba de anotação, certo? Então, primeiro passo, você vai lá em cima do Revit e vai procurar aqui a aba de anotar, certo? Primeiro ponto é esse, anotar. E aí a gente tem essa primeira parte daqui, certo? Que é a parte de cota. O que a gente vai observar hoje é essa parte que eu estou marcado aqui com o retângulo vermelho, certo? Essas partes de elevação e inclinação eu vou deixar para um próximo momento, tá? Então a gente vai ver os tipos de cota para que você possa entender as diferenças e em que circunstância você vai usar cada uma delas, tá? Vamos lá. A cota que eu, Thiago, mais utilizo aqui dentro do Revit, e eu imagino que vocês também vão utilizar, é a cota alinhada, certo? Então eu vou começar por ela. Cota alinhada e a cota linear, para você poder entender a diferença entre elas, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui a cota alinhada, certo? O atalho dela é DI, ok? E aí, basicamente o que eu tenho que fazer é com a ferramenta na mão, certo? Eu vou escolher aqui nas propriedades qual a família de cota que eu vou utilizar. Então, o meu template aqui já tem alguns tipos de cota, ó lá. Certo? Eu vou escolher algum tipo para utilizar aqui, tá? Vou botar essa vermelha aqui de 2,5, certo? Só vou mudar aqui a escala para não ficar tão ruim assim. Então vamos lá. Coloquei o 2,5 vermelho aqui e basicamente eu coto pela face da parede, né? Então eu passo o mouse aqui, eu estou vendo a face externa em azul, eu clico e aí eu saio clicando nas faces, ó, e aí eu posso cotar, certo? Deixa eu fazer aqui embaixo, que ali já é um ponto a mais. Então eu consigo ir cotando aqui, tá vendo? Coto, coto, coto aqui e assim sucessivamente. Quando eu terminei de cotar, para eu confirmar essa cota, eu tenho que clicar numa área em branco, certo? Numa área que não tem nada, ok? Então não é apertar ESC, certo? É clicar aqui numa área que não tem nada. Então quando eu clico, ele confirma a cota aqui e aí eu já tenho a cota contínua, certo? Caso eu precise adicionar pontos a essas cotas, ou seja, cotar o que faltou aqui, que é todo esse resto aqui, eu seleciono a cota que eu já tenho e eu vou nesse botãozinho daqui, ó, editar linha de chamada de cota,
certo? Editar, linha de chamada de cota. Esse é o botão. Clico e aí eu volto a ter a possibilidade de ir selecionando as faces aqui, ó. Então eu posso ir cotando assim, ó, tá. Ok. Quando eu tiver me dado por satisfeito, deixa eu fechar aqui. É só clicar novamente fora, onde não tem desenho nenhum. Olha lá, cliquei, ele confirma. Ok? Pronto. Vou fazer aqui agora, ainda com a cota alinhada, essa parte daqui que vai pegar uma diagonal, certo? Então, aqui o que acontece? Aqui tem um detalhezinho, certo? Eu clico na face, normal. Quando chegar aqui, eu não tenho uma face para clicar, certo? Você vê que ele não selecionou uma face. Então, eu tenho que pegar aqui a quina, ó. Realmente é extremamente pequeno aqui, mas se você observar, tem um pontinho aqui azul, tá vendo? Então ele consegue reconhecer a quina aqui, tá? Se você não estiver vendo no meu aqui, na hora que você estiver fazendo o exercício aí, você vai observar, tá? Então ele coloca um ponto assim que é bem pequenininho, mas o negócio é o seguinte: chegou aqui perto da quina, ó, você dá um clique, ele cotou, certo? Ok? Então cotou. No caso aqui dessa parede inclinada, eu não consigo fazer ela nessa cota, certo? Porque a cota sempre vai seguir uma orientação, tanto alinhada como a linear, ok? Então, para eu cotar essa diagonal, eu teria que confirmar essa cota e aí pegar aqui, ó, e selecionar o ponto. Como é que eu seleciono esse ponto? Eu chego com o mouse perto, ó, deixo o mouse solto lá, ó, deixei o mouse solto. Aí eu vou apertar Tab do meu teclado. Tab, se você não sabe, no seu teclado pode estar escrito Tab ou pode ter duas setinhas atravessadas assim, ó, desse jeito, certo? Digamos que minha unha é a ponta da seta, vai estar assim. Ou vai estar escrito Tab, certo? Você vai dar um toquinho no Tab, ó, puf, puf, vai dar umas batidinhas até a hora que, vamos dizer assim, não está aparecendo nada, mas tá aparecendo aquele ponto azulzinho minúsculo que aparece, certo? Aí você vai pegar a sua mãozinha e dar um clique no mouse assim, ó. Cliquei. Aí você vai chegar do outro lado lá e vai fazer a mesma coisa, ó. Tab, 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 tab. Aí, ó, não apareceu nada, eu dou um clique. E aí ele consegue selecionar os dois pontos e cotar. É um pouquinho mais difícil, realmente é uma questão de prática, tá? Mas é assim que você cota na diagonal, ok? Então, o que é que significa cota alinhada? A cota alinhada, ela sempre vai fazer paralelo ao que a gente está cotando. Ou seja, essa parede daqui ela está na vertical, então a cota está na vertical. Essa daqui, essa parede toda que eu cotei está na horizontal, então as cotas estão na horizontal. Essa daqui, como está na diagonal, a cota vai estar na diagonal, certo? Então a cota alinhada serve para isso, que mesmo que o desenho não esteja a 90 graus, certo? Você vai conseguir cotar qualquer ângulo aqui, em qualquer angulação, você vai conseguir cotar e vai fazer a cota paralelo a essa referência que você quer cotar, tá? A cota linear, ela já é diferente. Então, se eu tentar cotar aqui, ó, de forma linear, aqui, eu não consigo, aqui, ó, cliquei nesse ponto, mesma coisa, para fazer a diagonal, né? Cliquei nesse ponto, cliquei nesse. Ou ele faz o vertical, ou ele faz o horizontal. Ele não vai fazer diagonal, certo? Ele sempre vai medir essas distâncias aqui, ó. Ou vertical, ou horizontal, certo? Ok? Então, a cota linear é para isso. Se você quiser cotar
sem levar em consideração as inclinações aqui, certo? Então, normalmente eu já uso tudo alinhado, certo? Porque eu consigo fazer as cotas ortogonais aqui, verticais e horizontais, e consigo fazer as diagonais, certo? Mas o linear tem essa possibilidade também. Eu faço uma cota aqui, ó, assim, clico de novo nos pontos aqui, ó, e faço uma cota assim, certo? Olha lá. Aí eu tenho, vamos dizer assim, no eixo X a distância e no eixo Y também a distância, certo? A distância aqui, vamos dizer, desse ponto para esse ponto, se eu colocasse os dois em um plano, certo? E a distância desse ponto para esse ponto, se eu tivesse colocando eles no mesmo plano, aqui, certo? Não é verdadeira grandeza, vamos dizer assim, né? Então a cota alinhada e linear é isso. Normalmente eu uso sempre alinhada. Eu não lembro uma vez que eu usei cota linear aqui, certo? Porque a alinhada já supre as necessidades. E no CAD também, eu me lembro que eu também usava a cota alinhada. Não era muito de usar cota linear não. Ok? Eu vou mostrar as outras cotas, certo? Depois eu vou voltar na alinhada, porque aí tem um pulo do gato que eu vou deixar pro final do vídeo. Quem ficar até o final vai descobrir qual é o pulo do gato. A próxima cota que a gente vai ver é a cota de ângulo, certo? Então eu seleciono ela aqui, ela não tem atalho, tá? Mas ela tem escrito aqui angular, tá vendo? Você clica nela. E aí como é que vai funcionar a cota de ângulo? Você vai ter que clicar em duas referências, certo? Que é onde você quer tirar o ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o ângulo dessa parede com essa, eu clico nas duas e eu consigo ver que está 90 graus. Como é que eu confirmo essa cota de 90 graus? Clicando onde eu quero posicionar ela. Quero posicionar ela aqui, ó. Cliquei, soltei, pronto. Essa daqui é a mesma coisa, ó. Cliquei aqui, ó lá. 135 graus. Dá para fazer por fora também? Claro, ó. Cliquei por fora aqui, ó. Faço por fora também, certo? Aqui, aqui, ó lá. Ok? Aqui é a mesma coisa. Aqui com aqui, 145. 135. Certo? Aqui. Pronto. Aqui com aqui vai dar? Não, porque aqui é uma reta com um arco, tá? Então aqui não daria para fazer. Mas todos esses daqui, ó, você consegue ir cotando aqui, ó. Aqui, pronto. Certo? Então a cota angular é isso. Você clica em duas referências, onde você quer descobrir o ângulo, tá? Com essa cota, eu consigo trocar a angulação de uma parede? Claro. Clica na parede que você quer mudar a angulação. Clica aqui, ó, e aí você pode botar tipo 170. Olha lá. Bugou tudo? Claro que bugou tudo, né? A porta tá ali e bagunçou. Mas você consegue trocar o ângulo, ok? Então aqui vamos supor. Deixa eu botar aqui uma coisa normal de acontecer quando você está começando, né? Aqui, ó. Em vez de você fazer a parede com 90, você fez com 91. Ou até uma angulação menor do que 90,56, certo? Fez um pouquinho angulado. Você vai fazer a cota de novo. Vai fazer a cota do ângulo aqui e vai selecionar a parede que está torta, certo? Essa parede está posicionada horizontalmente certinho, né? A parede torta é essa vertical. Você vê pelo cisalhamento aqui das linhas, tá vendo? Clica nela, digita aqui 90, dá um Enter e ele rotaciona, fica bonitinho a 90 graus de novo, certo? Pronto. A outra cota que a gente vai ver aqui é a cota de raio, certo? Então a cota de raio, ela tá um pouquinho menor aqui no meu, mas você vê que ela é um arco e uma seta aqui, ó, mostrando o centro da circunferência até o seu ponto externo. Ok? Cota de raio.
Aí, como é que funciona a cota de raio? Ela é bem similar à cota de ângulo, certo? Só que você só vai dar um clique, que é o clique no arco que você quer cotar, certo? Então, por exemplo, aqui eu quero cotar para ver o raio desse arco pela parte interna, tá? Então eu clico aqui e ele me dá o raio, certo? Vou botar o raio aqui. Quero dar de fora, mesma coisa. Clico aqui, ele vai dar o raio da externa, ok? Aqui, ó, mesma coisa. Dá o raio da externa, clico na interna, dá o raio da interna, ok? Não tem muita dificuldade isso aqui não. Clicou no arco, ele dá o raio, certo? Aí só tem que clicar fora para poder confirmar. Você só consegue posicionar o raio dentro dos limites aqui, ó, de onde está o arco, né? Tentar botar aqui fora não vai funcionar, né? Botar em algum lugar que tem o arco aqui, ó, tá vendo? Quando vai para fora do arco, ele some, ok? O diâmetro é o mesmo princípio, só que aí você vai pegar um círculo completo, certo? Olha lá. Então eu chego perto, clico no arco aqui, ó, e ele pega o diâmetro, ok? Mesma coisa do externo, pega o diâmetro, tá? Só que aí começa a bagunçar, né? Não dá pra fazer interno e externo, mas ele pega o diâmetro, tá? Aqui ele vai pegar diâmetro, aqui ó, pegou, tá vendo? Mas não faz sentido porque eu não tenho uma circunferência completa. Aqui seria para eu cotar realmente o raio, né? Cota o raio aqui, cota o raio aqui, ok? Pronto. E a última ferramenta que a gente tem aqui é o comprimento de arco. Dessas, eu acho que é a mais complicadinha, assim. Às vezes as pessoas se batem com ela. Eu mesmo me batia bastante, tá? Como é que funciona o comprimento de arco? A manha é a seguinte. Você vai clicar no arco que você quer pegar o comprimento. No caso, eu vou pegar desse daqui, certo? Cliquei. Aí nada acontece. Você tem que clicar aqui, ó, em uma das paredes que está do lado. Você clica nessa e clica nessa. Aí ele pega o comprimento do arco, certo? Então sempre que você quiser cotar o comprimento do arco, você vai ter que ter duas referências ao lado dela, certo? Sempre, tá bom? Para você conseguir cotar. Então, por exemplo, essa daqui, ó, você não vai conseguir cotar porque não tem o que eu pegar aqui, certo? Então, normalmente é sempre onde tem umas paredes do lado ou linha, né? Então, se eu, por exemplo, fizesse duas linhas aqui, ó, aí eu tenho que fazer pequenininha, tá? Eu vou fazer grande só para poder demonstrar. Pegar o comprimento do arco, aí eu tenho que clicar nessa e tirar o comprimento, certo? Então, a manha para você conseguir tirar comprimento de arco onde não tem parede que você possa utilizar é você criar umas linhazinhas pequenininhas assim, ó, para conseguir usar elas como referência, certo? Cria a linhazinha. A gente vai ter uma aula que eu vou tratar das criações de linha aqui do Revit, tá? Pronto, então os comandos foram esses daí, certo? Cota alinhada, cota linear, ângulo, raio, diâmetro e comprimento de arco, ok? Agora, você que ficou pro final aqui, eu vou te mostrar um pulo do gato em relação à anotação aqui da cota alinhada, tá? Então eu vou lá clicar na cota alinhada e por enquanto eu estava trabalhando com as referências aqui, ó, face por face, né? Então eu tinha que chegar aqui e ir cotando face por face aqui, certo? O que é que eu posso fazer? O que é que o Revit possibilita fazer, tá? Ele possibilita que eu cote uma parede inteira, certo? De uma única vez. Como é que eu vou fazer isso? Cotar uma parede inteira. Aqui em cima, com a ferramenta já selecionada de cota alinhada, eu vou ter aqui ó, como escolher o tipo de seleção que eu vou fazer. No momento, está sendo trabalhada a referência individual. Referência individual que a gente estava fazendo. Clique em um,
clica em uma face, clica na outra face, clica em uma face, na outra, clica nas faces, ok? Eu tenho a possibilidade de cotar paredes inteiras, certo? Observe o seguinte, referência individual tem um botãozinho do lado de opções, ele está congelado. A partir do momento que eu troco para paredes inteiras, o botãozinho fica descongelado, certo? E aí eu posso clicar aqui em opções e configurar de que forma eu quero cotar as paredes inteiras, certo? Então eu tenho como cotar só as interseções entre paredes. Então a interseção entre parede é o seguinte: aqui é uma interseção de parede, aqui é outra interseção, assim como aqui também é uma interseção de parede, certo? Todo lugar que duas paredes se encontram é uma interseção de paredes, ok? Então eu tenho como marcar a caixinha de cotar a interseção. E eu tenho como marcar a caixinha para eu cotar as aberturas, certo? Então se eu marcar essa caixinha daqui, ó, das aberturas, eu posso escolher cotar a abertura pelo centro dela, certo? Ou pela largura, que eu vou cotar o início e o final da abertura, tá? Então eu vou marcar aqui a caixinha de abertura, escolher largura, paredes que efetuam interseção também, e vou dar um OK, certo? Aí eu não vou mais cotar referências individuais. Então você vê que ele, quando eu passo o mouse por cima aqui, ele está selecionando a parede como um todo, certo? E a única coisa que eu tenho que fazer é dar um clique nela aqui. E aí o Revit faz todas as cotas que eu preciso. Tá vendo? Ok? E aí eu clico fora aqui. Tá bom? Mesma coisa nos outros aqui, ó. Deixa eu cotar esse daqui, por exemplo. Ó. Cotei. Aqui. Aqui dentro funciona? Funciona também, tá vendo? Só que tem que tomar cuidado porque as cotas começam a ficar bagunçadas, né? Porque você está cotando boneca da porta, etc e tal, certo? Mas você consegue ir cotando tudo. Dá para fazer o seguinte também. Eu posso desmarcar aqui a questão das aberturas e desmarcar a questão da parede que efetua interseção. E aí quando eu clicar na parede, ele vai fazer a cota total, certo? Cota total aqui. Posso deixar só as paredes que efetuam interseção. E ele vai fazer só as cotas parede a parede, desconsiderando as esquadrias, ok? Posso cotar também pelo eixo, ó. Então desmarco tudo aqui. Eixo que efetua interseção. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai cotar os eixos das paredes aqui, certo? Não vou fazer não, porque não vai ficar muito longo aqui, tá? Aqui não tá aparecendo. Enfim, essas daqui não cotou, certo? Aí o que acontece? Quando não cotar, você vai ter que fazer aquele método de que vai ter que editar as cotas, certo? Então pega aqui em cima, editar a linha de chamada de cota, clica e adiciona as cotas que faltaram. Aqui, 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 certo? Então isso aqui serve até para você ficar atento, não confiar 100% no que o Revit está te entregando, certo? Que mesmo ele não tinha cotado, ok? Então você vai ter que fazer esse ajuste aqui e aí clicar fora quando terminar, ok? Quando as cotas ficam assim, uma por cima da outra, eu tenho que clicar aqui e aí debaixo do texto aqui tem uma bolinha. Aí eu posso clicar, segurar, arrastar e solto para fora, certo? O CAD também tinha essa possibilidade, né? Arrasta para fora aqui, aí ele já faz a chamadinha de cota aqui, ó. Certo? Então toda vez que tiver montado assim, ó, aí eu posso jogar para fora aqui, ó, botar para fora, certo? Aqui é a mesma coisa. Olha lá, pronto. Ok? Então deixa eu voltar aqui. Bom, em relação às cotas, era mais ou menos isso mesmo que eu tinha pensado,
certo? Consegui mostrar aqui todas as possibilidades para vocês, inclusive dar o pulo do gato aqui no final, certo? É, Se você gostou desse vídeo, você pode curtir esse vídeo, comentar aí se apareceu alguma dúvida, certo? Compartilhar com seus colegas de trabalho, de faculdade, para que eles também possam ter essa aula aqui, que está disponibilizada no YouTube, e também dominar essa parte de cotas dentro do Revit, certo? Peço que você também fique atento aqui no canal para quando eu for lançando os outros vídeos, talvez quando você estiver assistindo, já tem até outros vídeos dessa série. Aí você dá uma procurada, certo? Eu vou tentar sempre colocar uma playlist aí nos comentários fixados, certo? Para que você possa ter acesso às próximas aulas que a gente vai tratar de diversos temas em relação aqui à anotação de projeto no Revit. Se você gostou da minha metodologia, da explicação, é, e quiser ter um curso de Revit, sim, eu dou cursos de Revit, tanto online como presencial. Lembrando que online não tem questões geográficas, certo? Onde você estiver é possível dar o curso. Enquanto presencial, eu atendo Salvador e região metropolitana, ou seja, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Salvador e as redondezas aqui, certo? Então, se você quiser trazer para sua faculdade uma palestra, um treinamento, pode entrar em contato, assim como para sua empresa também, se você quiser treinar seus funcionários para utilizar o Revit, também pode entrar em contato. Então, o contato você entra pelo e-mail, certo? thiagobin.edu@gmail.com. Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo esse e-mail de contato. E aí eu te passo todas as diretrizes e todas as informações sobre o treinamento de Revit, ok? No mais é isso. Eu desejo bons estudos para vocês. Que Deus abençoe a vida, a profissão e o seu aprendizado de Revit. Tchau, tchau e até a próxima.